Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, eu presumo que não, em virtude, sobretudo, desse jogo, mais um jogo do São Paulo contra o Bahia, jogo em que o São Paulo jogou nada. Nada. Neste vídeo eu quero falar com você sobre esse jogo, mas também à luz de uma reflexão sobre as escolhas do Rogério Ceni, que, a meu ver, estão se tornando perigosas, podem gerar um problema aí para o desempenho dessa equipe do São Paulo. Quero falar com você sobre isso e também sobre outros pontos deste jogo e também das escolhas do técnico do São Paulo. Antes disso, eu quero pedir para você a permissão para falar que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida sobretudo na Europa como extremamente confiável por devolver rapidamente os lucros para os seus apostadores, e que patrocina grandes equipes do futebol mundial, Barcelona, Liverpool. Tem nas suas páginas as grandes competições, as gigantescas competições ao redor do mundo, e também aquelas que estão próximas de nós, como o Campeonato Brasileiro, que hoje vai ter Flamengo contra Chapecoense. Você vai poder apostar ali na página do XBet nesse jogo. E também vai ter pela Série B, uma finalíssima, gente, uma final pelo acesso na Série B do futebol do Brasil, que é o jogo entre Avaí e CSA. Para mim, uma final sim. E quem vencer pode complicar muito a vida do outro, e quem vencer também pode ficar bem mais perto do acesso à Série A do futebol brasileiro. Eu não vou perder esses dois jogos, evidentemente. Então, se você não é cadastrado no XBet, use o link que está na descrição desse vídeo. E quando você fizer o seu cadastro, use o código promocional OXJOSA para você dobrar o valor do seu depósito. É muito importante para mim, para o meu trabalho, que eu fale do meu patrocinador. E se você realmente curte uma aposta, né, não tem nada demais você conhecer uma XBet, mas usando o link que está na descrição deste vídeo. Tá bom, gente? Bom, o São Paulo perdeu na Bahia, perdeu em Salvador para o Bahia, jogando muito mal. O São Paulo fez um jogo, simplesmente, a palavra para esse jogo do São Paulo, o adjetivo mais qualificado para qualificar o jogo do São Paulo foi ridículo. O São Paulo jogou de forma ridícula contra o Bahia. Então, todo aquele protagonismo que a gente via, o São Paulo empregando quando recebe as equipes visitantes, evidentemente no Morumbi, aquilo a gente viu da parte do Bahia. Curiosamente, é que o São Paulo, até em função de praticar esse tipo de jogo, deveria saber, por exemplo, ter um entendimento melhor de como se comporta o seu adversário para não se comportar dessa forma quando for jogar na casa de alguma equipe. E foi justamente o que o São Paulo fez. Se comportou lá na Fonte Nova da mesma forma que algumas equipes têm se comportado no Morumbi, ou seja, recuando, não entendendo muito o jogo, dando campo para o adversário, e quando abre os olhos, a coisa já está complicada. Né? Então, o São Paulo, esse São Paulo do Ceni, ele tem apresentado alguns problemas, na minha opinião. Alguns problemas, assim, táticos, né? Tem deixado alguns espaços, tem deixado, não somente pelo lado do campo, mas também por dentro. E, curiosamente, este é o ponto que pode complicar muito as coisas para o São Paulo. Mas o São Paulo não perdeu na Bahia por causa disso. O São Paulo perdeu na Bahia por causa de outras questões. E isso complica muito. Porque, além dos problemas táticos que já existem na equipe, o São Paulo também apresentou outros. Porque o São Paulo não perdeu por causa desse jogo, perdeu por causa de outras questões que a gente vai falar aqui neste vídeo. Sobretudo questões ligadas ao mental dos jogadores. Né? E aí, quando a gente fala do mental dos jogadores, a gente precisa lembrar. O São Paulo tem sido perito nesses últimos anos de entregar muita frustração para o seu torcedor. Né? Era assim na época do Diniz. Era assim na época, foi assim também na época do Crespo, né? Quando o Crespo esteve à frente do banco. O Diniz, durante muito tempo, fez o torcedor acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Na hora H, o Diniz sempre frustrava a expectativa. Isso foi um pouco melhorado com o Crespo, que pelo menos entregou o título do Campeonato Paulista para o torcedor. Mas quando o torcedor achou que a coisa funcionaria muito bem, vieram também as frustrações. Quando o Ceni chega, ele melhora a equipe do São Paulo. Então o torcedor começa a acreditar que a coisa pode melhorar de novo, pode ficar muito boa, que a equipe vai ter um comportamento muito diferente. Então vem de novo a frustração. O São Paulo tem sido perito nisso. Há muitos atores ali que interpretam esses papéis aí de anti-herói. Né? Há muitos vilões, na verdade, nessa situação aí. Há muitos vilões no São Paulo, e não somente dentro de campo, mas também dentro dos dirigentes. Né? Agora, uma coisa muito triste, para mim, lamentável que eu vejo nesse São Paulo do Ceni, passa muito também pelo Crespo. O Crespo, ele viveu um grande desgaste ali com os jogadores, mas parte desse desgaste que ele viveu foi também em virtude dele fazer uma coisa que os dirigentes não estavam fazendo. Ou seja, havia muitos jogadores ali que estavam jogando absolutamente nada, pareciam um pouco comprometidos com a equipe. O tal do Benítez, por exemplo, que não se esforçava no treino, não entregava nenhum tipo de disposição no treinamento. E aí, nesse momento, o departamento de futebol tem que chegar junto, cobrar os jogadores, né? Fazer um trabalho ali entre os jogadores e os técnicos, e o técnico, né? A comissão técnica, cobrando os jogadores, tirando inclusive do técnico a responsabilidade de ir para o embate com esses jogadores. O departamento de futebol não fez isso.
Né, Muricy? O Muricy não fez isso, assim como outros também. E o Muricy precisa ser cobrado também para essas coisas. O Muricy, neste momento, ele está muito mais do outro lado do que do lado do torcedor. É isso. O Muricy é um dos símbolos desse São Paulo, até por ter sido uma personagem no São Paulo, um técnico de futebol no São Paulo, é muito importante, porque ele se conectou demais com o torcedor do São Paulo. Houve uma identificação entre o torcedor e o Muricy. Só que neste momento o Muricy está muito mais para fazer parte do clube de amigos ali do Morumbi, os dirigentes, do que de estar preocupado, inclusive, com a equipe ou com os torcedores. Os dirigentes do São Paulo e o Muricy também, entre eles, não cobraram esses jogadores para um desempenho melhor. O que aconteceu? O Crespo, pouco a pouco, e também não fizeram o quê? Não foram fazendo uma limpa na equipe. Pouco a pouco, o Crespo foi fazendo essa limpa. Ele afastou o Pablo, ele foi afastando ali o Reinaldo, ele afastou o Éder, afastou vários, o Igor Vinícius e alguns outros jogadores também. Pouco a pouco ele foi fazendo essa limpa. Ele viveu muito desgaste também por causa disso. Afastou o Benítez, também que não estava jogando nada. Então ele viveu um grande desgaste, que pelo menos esse esforço dele fosse compensado agora com o Ceni, né? Não bancando esses jogadores. Mas aí é que entra um problema, na minha opinião, do Ceni, que é prestigiar demais, excessivamente, alguns jogadores que talvez não mereçam. Ele está fazendo escolhas perigosas, essas escolhas podem redundar num grande problema para a equipe. E eu vou explicar por quê. Na verdade, gente, no São Paulo, o jogador, quando ele se sente cobrado, ele tende a entregar alguma coisa. Quando ele percebe que não há grande cobrança, ele costuma parar de entregar alguma coisa. Ele se acomoda. O que a gente vê nesse São Paulo do Ceni é o seguinte, o Ceni chegou, então ele vai lá e resgata o Reinaldo. Né? Ele resgata também o Éder, o Pablo, né? Jogadores que tinham sido afastados pelo Crespo. O Pablo, inclusive, nem entrou nessa partida, tudo bem e tal, mas tá prestigiado. Vitor Bueno também, outro que não jogava com o Crespo, enfim, não estava jogando mais com o Crespo. Igor Vinícius e tal. O Ceni começa a resgatar todos esses jogadores de trás de volta ali para o elenco. Ele faz uma escolha entre o Reinaldo, em detrimento do Wellington, que para mim é melhor do que o Reinaldo. É um jogador que promete mais. O São Paulo pode ganhar dinheiro com esse jogador no futuro, caso ele vire titular e jogue um pouco mais, caso ele seja prestigiado. No entanto, o Ceni prefere o Reinaldo. Né? A gente percebe ali também que o Igor Vinícius, o Orejuela é prestigiado, mas o Orejuela, que também não jogava com o Crespo, durante todo o segundo tempo ele sai da partida. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que o Orejuela joga, o Orejuela não se sente prestigiado. E isso vai fazer com que o Orejuela também, talvez não se esforce muito para jogar, porque também sente que o técnico não dá a mínima para ele. Porque o técnico coloca o Igor Vinícius faz um trabalho, faz um papelão, aí o técnico inventa o Shailon, inventando o Shailon agora. Shailon, Igor Vinícius e alguns outros são jogadores para entrar numa barca e se mandar do Morumbi. Como, por exemplo, o garoto de vidro, o boneco de vidro, o Benítez, que precisa levar um chute na bunda do São Paulo e se mandar do Morumbi. Há sinais de que talvez os dirigentes queiram, renovar com esse jogador. Que você pode falar, não, mas Josa, ele quase fez um gol ontem. Ele entrega em alguns momentos sim, mas olha o que ele ganha, gente. Olha o custo-benefício desse jogador para o São Paulo. São Paulo tem que parar com isso. Né? Só que o Ceni não está fazendo um trabalho interessante nesse sentido, porque está prestigiando justamente esses jogadores que o Crespo teve desgaste por pouco a pouco afastá-lo do elenco. Né? Então o São Paulo foi a campo com Volpi, Orejuela, Miranda e Léo. Acho que essa primeira linha não comprometeu nessa partida. Orejuela foi mal. Igor Gomes foi mal nessa partida, jogou mal. Liseiro, Sara e Reinaldo, Luciano e Rigoni. Eu concordo com o Gomes no lugar do boneco de vidro, porque o boneco de vidro é isso. Eu acho que ele não é confiável, até mesmo do ponto de vista do futebol. Porque ele joga quando ele quer, ele não marca ninguém, ele não consegue voltar, recompor, né? Ele não consegue perseguir. É um jogador complicadinho, né? E acha que joga muito mais do que joga. Entende? Então, aí eu acho que o Gomes está correto, mas ele exagera. O Ceni exagera no apoio e no prestígio ao Igor Gomes. O Igor Gomes estava muito mal na partida, ele não tira o Igor Gomes. O Sara, que estava melhor do que o Igor Gomes, ele tira da partida. Qual é a lógica disso? Não dá para entender. Não dá pra... Então ele gosta dos dois, mas gosta mais do Igor Gomes. Ele acha que o Liseiro é esse jogador para fazer esse trabalho de saída limpa do fundo, né? E também gerar essa proteção ali para a primeira linha. Eu discordo, acho que não é esse jogador. Aliás, o Liseiro está com dificuldade de fazer esse papel e por causa disso está fazendo muita falta. Ele está fazendo faltas, por quê? Porque ele não está conseguindo, por exemplo, se deslocar, se posicionar corretamente para dar conta da marcação. Então ele está fazendo muita falta, né? Vai acumular cartão, uma hora vai ficar de fora. E de fora já está quem? O Luan. O Luan está de fora porque está lesionado. E mesmo com o Luan de fora, ele não deixa o Gabriel Neves jogar. Ele não leva o Gabriel Neves nem mesmo para ficar no banco de reservas. O Gabriel Neves é um jogador que chega do Nacional com problema físico, né? Mesmo assim, aquilo que ele entregava para mim mostrava que ele poderia ser um jogador confiável sim, que ele poderia receber muita chance no São Paulo sim, poderia ser prestigiado pelo técnico do São Paulo, mas isso não acontece.
É um absurdo você pensar que o Luan não está jogando e mesmo assim o Neves não vai sequer para o banco da equipe de São Paulo, dirigida pelo Ceni. Então eu acho que tem um prestígio exagerado aí, e o grande problema é esse, gente. O grande problema é o seguinte, quando esses jogadores entenderem que eles estão muito prestigiados, que o técnico vai ficar com eles, não tem jeito, que o técnico vai bancá-los mesmo, é o caso do Gomes, Sara, Reinaldo e outros, no momento que eles entenderem isso profundamente, o técnico está com a gente pronto, eles vão se acomodar, e aí é que está o perigo. Né? Como de certa forma já foi assim um pouco nesse jogo contra o Bahia. O São Paulo teve um jogo sem identidade, um jogo defensivo ruim, não tinha progressão de qualidade para o campo de ataque, quando progredia não sabia o que fazer, circulava mal dentro de campo, aparecia uma equipe extremamente mal treinada. Mal treinada. A gente sabe que não é, mas parecia uma equipe muito mal treinada. Quando tramou ali à frente da área do adversário, chutou de qualquer jeito, chutou muito pouco, finalizou muito pouco, foi dominado pelo Bahia. O Bahia teve o dobro de finalizações em relação ao São Paulo. E também chutou muito de fora da área. Por quê? Porque não confia no Volpi. Né? Ele sabe, os jogadores do Bahia sabem que não dá para confiar no Volpi. E estava tentando arriscar mesmo. Aliás, o Volpi salvou o São Paulo no primeiro tempo. Mas fez mais do que a obrigação dele. Não fez mais do que a obrigação. Ele tem que defender sempre. Ele está devendo ainda, está devendo muito. Então quando ele fizer defesas impossíveis, ele ainda vai ficar devendo. Então, tem gente que já está encantado de novo, jornalistas. Aí falam, não, ele agora está jogando muito bem, não sei o que. Não está jogando nada, gente. Na hora que precisa, a mãozinha de neném dele volta a aparecer. E ele usou a mãozinha de neném dele, né, o bracinho de neném curtinho, né, esticou o bracinho e deu um passe, deu uma assistência para o Rossi fazer o gol do Bahia. Ele não jogou a bola para fora da área. Ele jogou a bola nos pés do Rossi. O Rossi não precisou atacar o espaço vazio, porque a bola foi nos pés dele. E aí a bola vem para elevação e também, de novo ali, aí o bracinho não estica. E aí é gol do Bahia. Mas ele ajudou a equipe, ele salvou a equipe em outros momentos. Ele não fez mais que a obrigação dele. Um goleiro do São Paulo ganha um salário muito alto, tem obrigação de, por exemplo, de salvar quando a equipe precisa. E ao mesmo tempo que salva, não tem que entregar daquele jeito. Não tem que entregar. Entende? E ele entregou. Foi um frango do seu Volpi, sim. O Danilo Fernandes tem uma bola ali, que é parecida, e ele acaba socando a bola para fora da área. Ele não passou a bola para o jogador do São Paulo. Há também um lance ali de bola por elevação, por cobertura, ele vai lá e defende que é a bola do Benítez. O menino de vidro chutou uma. E aí o Danilo Fernandes falou e segurou. O Volpi não segurou a bola do Rossi. Entende? Então é mais um aí que, enfim, o São Paulo precisa de um goleiro. Tem que parar de se aventurar com isso. Não dá pra ficar bancando esse cara. O que ele fez pra merecer isso? O que fez o tal do Volpi merecer tanto prestígio e carinho no São Paulo? Ele não fez nada, ele não merece. Ele não merece, assim como o Benítez não merece jogar no São Paulo. O Igor Vinícius não merece também. O tal do Shailon, reinventado agora, voltou depois de um tempo, claro, voltou agora, mas reinventado pelo Ceni. Né? E outros também. Então precisa de uma barca. Agora, o treinador precisa ajudar também, né? Porque ele está fazendo justamente o contrário do que outro técnico já estava fazendo. Né? Essas escolhas dele podem ficar perigosas, porque quando, a gente percebe que quando o Ceni chega, esses garotos de Cotia parecem desencorajados para questionar o técnico, para fazer corpo mole com o novo técnico. Mas aí quando eles percebem que o técnico bancam eles de maneira exagerada, né, que o prestígio ao trabalho deles é algo muito fora da conta, eles vão se acomodando. E eles vão crescendo. Aí eles vão voltar a ficar o quê? Fogadinho. Vão ficar. E aí quando fica fogadinho de verdade, e não é um só, se juntando eles fogadinhos, aí o Ceni vai ver o que é bom pra tosse. Aí ele vai ver, por exemplo, que ele vai perder o comando desse grupo. Este é o perigo que ele tá incorrendo neste momento no São Paulo. São Paulo jogou mal contra o Bahia, foi dominado pelo Bahia, fez um jogo horroroso, um jogo feio. Mais uma vez, São Paulo frustrando a expectativa do seu torcedor. Tá virando perito nisso, como eu disse. Tá virando perito em frustrar os torcedores. Foi assim no passado, tá sendo assim agora também. Parabéns ao Ceni pelas escolhas horrorosas que ele fez na partida, pela substituição. Porque se era pra tirar alguém do meio de campo, tirasse o Gomes. E não o Sara. O Sara tava melhor. Ele tirou o cara errado. Mas também, Luciano não jogou nada, Rigoni não jogou nada, ninguém jogou bem. Com exceção da defesa ali, da primeira linha, que tiveram ali algumas boas atuações. O Sara não foi tão mal assim, mas também não foi tão bem. O São Paulo foi mal, mereceu a derrota. Agora, o Ceni precisa tomar cuidado, porque esses moleques de Cotia aí vão dominá-lo se ele não tomar cuidado. Porque ele pode até ser ídolo do São Paulo, mas aí você está falando de um grupo, meu amigo. Né? Não é apenas um, é um grupo. Né? E o grupo sempre manda no técnico, sobretudo quando não há um departamento de futebol para proteger o trabalho do técnico. Algo que aconteceu, inclusive, com o Crespo. É isso.